As cenas de luta do filme Ascensão Skywalker são boas? A grande maioria dos analistas do filme Ascensão Skywalker meteu o louco no fechamento da saga em relação ao roteiro, elementos da trama, falta de inovação, etc, etc, etc. Mas quando o assunto era cenas de luta, muitos falavam que esse ponto era positivo e alguns até comentaram que isso salvou o filme, contrabalanceando os aspectos negativos. Por que toda a crítica gostou das cenas de luta? Para responder essa pergunta capciosa, eu quero analisar rapidamente a saga inteira em ordem cronológica. Antes de começar, quero dizer que não sou nenhum crítico de cinema, nem tenho essa pretensão. Sou professor de artes marciais do Núcleo 7 Esferas do Tao há quase 20 anos. A análise que vou fazer é sobre uma perspectiva marcial, beleza? A trilogia original foi lançada em 1977 com o filme Episódio 4, Uma Nova Esperança, e terminou no Episódio 6, O Retorno do Jedi, em 83. Nessa época, o coreógrafo era o lendário Bob Anderson, que era um esgrimista olímpico e ele participou dos Jogos em 1952 na seleção da Inglaterra. Saca o currículo desse cara. Coreografou os filmes, a trilogia original de Star Wars, Senhor dos Anéis, O Hobbit e outros sucessos, entre eles até um dos filmes do Piratas do Caribe. Inclusive, nas cenas do Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, era ele sobre a máscara do Darth Vader. Aqui temos o auge da arte marcial ocidental no cinema. Mas na mesma época ocorria um fenômeno do cinema chamado Bruce Lee, que iria inspirar milhões de pessoas a treinar artes marciais no mundo ocidental. Inclusive, o número de praticantes de artes marciais não parou de crescer desde lá, seja influenciado pelo cinema ou pelos esportes de combate. Mas aqui temos um problema. Existem muitas academias de artes marciais que se importam apenas com os resultados em competições ou com os corpos dos praticantes. Os corpos devem ficar fortes e definidos, porque isso vende. E se esquecem da parte filosófica. Academias, desta forma, constroem lutadores vazios e sem sabedoria. Esse tema foi muito bem abordado no filme Karate Kid, lançado em 1984. Repare que o tema é tão atual que o remake feito com Jack Chan aborda a mesma coisa e foi um sucesso de bilheteria. Na década de 80 até o início dos anos 90, os filmes hollywoodianos separavam muito bem os filmes de ação americanos com os filmes de artes marciais. A gente pode citar o início da série Máquina Mortífera e o Grande Dragão Branco como exemplos. A gente pode ver que assim, no Máquina Mortífera 1, 2, basicamente o que a gente tem é aquele filme, né, de ação, com tiro e com lutas até corpo a corpo, mas muito inspirado no boxe. E já no Grande Dragão Branco, a gente tem assim, um filme completamente de artes marciais. É pancadaria do começo até o fim. Um fun fact aqui, no Máquina Mortífera 1, o Rick, ele finaliza lá o malvado lá no final do filme com um triângulo. E foi o Ryan Gracie que passou essa técnica. Mas tudo muda com um filme lançado em 1998, Máquina Mortífera 4. Só uma breve explicação. Agora que os filmes de ação hollywoodiano eles se mesclam com os filmes de artes marciais. Né? Esse é o primeiro filme que acontece isso. Ele revoluciona as cenas de luta em todos os futuros filmes, com a grande interpretação de Jet Li como vilão do filme. A experiência dos chineses e a sua linda arte marcial invadem Hollywood com toda a sua qualidade. Star Wars pega carona nessa nova tendência na talvez melhor cena de luta de toda a saga que está no filme Episódio 1, A Ameaça Fantasma. E essa tendência marca a prequela da saga de Star Wars. Prequela, que significa anterior, que vem antes, prelúdio. Na sequela da trilogia, principalmente na Ascensão Skywalker, um novo elemento aparece nas lutas de Star Wars. São os voos feitos com cabo, lembrando outro grande filme de sucesso de bilheteria, O Tigre e o Dragão, lançado em 2001. Realmente, essas cenas trouxeram um novo elemento para o universo Star Wars, deixando as cenas de luta mais bonitas e inéditas nesse contexto. Se por um lado, de acordo com os críticos, o roteiro e a estrutura da história de Ascensão Skywalker deixou a desejar, na parte de lutas a série sempre acompanhou as novas tendências dos principais sucessos de filme de ação e lutas. Na trilogia original, temos o auge da arte marcial ocidental representada pela esgrima e muito bem concretizada pelo coreógrafo Bob Anderson.
Na prequela, temos a tendência da coreografia das artes marciais chinesas com seu representante máximo como Darth Maul, com o seu sabre de luz duplo, basicamente utilizado como um bastão, com movimentos acrobáticos de Wushu moderno. Ray Park começou treinando Shaolin do Norte, depois Wushu moderno e ginástica olímpica. O Ray Park é quem interpreta o Darth Maul, ok? E na sequela, os filmes O Despertar da Força e O Último Jedi, o coreógrafo é Lin Wang, nascido na China e carrega as lutas do Star Wars com belíssimos movimentos de Kung Fu. No último episódio, claramente, a gente tem a inspiração das cenas do filme O Tigre e Dragão. Enfim, as cenas de luta de Ascensão Skywalker são boas? Na minha opinião, sim, principalmente devido aos novos elementos que foram incorporados e eles trouxeram inovação e beleza para o universo Star Wars, trazendo um grande impacto e emoção nas cenas de luta. Você concorda comigo? Comenta se você concorda, caso não concorde, gostaria de ver os seus argumentos, beleza? Grande abraço e até logo!